Os últimos dias de vida do rei Salomão revelam uma história repleta de glórias e sombras, marcada por escolhas que impactaram seu reinado, e a história de Israel. Descubra todos os detalhes neste vídeo emocionante. Salomão, filho do rei Davi e Batseba, é conhecido por sua sabedoria e riqueza. Sua ascensão ao trono de Israel foi marcada por desafios familiares e intrigas, culminando em um reinado grandioso, mas não isento de falhas. Após a morte do rei Davi, seu filho Adonias tentou assumir o trono de Israel, desafiando as instruções divinas e a intervenção profética de Natã. E Batseba, no entanto, foi Salomão, o escolhido por Deus para suceder Davi, que acabou coroado como rei. A revelação divina a Davi de que Salomão seria um homem de paz e tranquilidade, trazendo estabilidade ao reino de Israel, foi cumprida. Assim, Salomão ascendeu ao trono em um contexto marcado por desafios familiares e intrigas, demonstrando desde cedo sua sabedoria e compromisso com a vontade de Deus. Durante os primeiros dias de seu reinado, Salomão fez uma aliança significativa com Deus, em um momento que evidenciou não apenas sua sabedoria, mas também sua profunda conexão espiritual. Em Gibeon, Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor, e naquela noite, Deus apareceu a ele. Nesse encontro divino, Deus perguntou a Salomão o que ele desejava com humildade e reconhecendo a grande responsabilidade de liderar o povo de Israel. Salomão expressou sua necessidade de sabedoria para governar com justiça e discernimento. Ele demonstrou sua dependência absoluta de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias em benefício do povo. A escolha de Salomão por sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, revelou seu desejo sincero de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta divina à súplica de Salomão foi marcante. Deus elogiou a escolha do rei e concedeu não apenas a sabedoria solicitada, mas também prometeu bênçãos adicionais incomparáveis em toda a história de Israel, incluindo riquezas e honra. Esse episódio exemplificou não apenas a sabedoria singular de Salomão, mas também sua profunda conexão espiritual e compromisso com a vontade divina. Durante o reinado de Salomão, um dos episódios mais marcantes que evidenciou sua sabedoria foi o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A narrativa encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, descreve a situação delicada em que duas mulheres viviam juntas e deram à luz na mesma época. Infelizmente, uma das crianças veio a falecer, o que levou ambas as mulheres a reivindicarem a criança sobrevivente como sendo sua própria. Diante desse impasse, as mulheres compareceram diante do rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária. Sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta das mulheres revelou quem era a verdadeira mãe. Aquela que genuinamente amava a criança, implorou ao rei para não ferir o bebê e sugeriu que ele fosse entregue a outra mulher. Já a outra mulher concordou com a proposta A astúcia de Salomão ao propor essa solução reveladora demonstrou sua capacidade única de discernir a verdadeira maternidade e sua habilidade em administrar justiça com sabedoria e compaixão. A construção do Templo de Jerusalém foi um marco na história de Salomão e do povo de Israel. Esse grandioso projeto arquitetônico não apenas serviu como centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre seu povo. O local escolhido para a construção, o Monte Moriá, tinha profundo significado simbólico,
sendo o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. A decisão de Salomão em erguer o templo nesse local sagrado destacou a continuidade da relação especial entre Deus e Israel. Os detalhes da construção são impressionantes. Materiais preciosos, como cedro do Líbano e ouro puro, foram utilizados para edificar o templo, refletindo a dedicação e reverência do rei para com Deus. A grandiosidade e beleza do templo não apenas demonstraram as habilidades administrativas de Salomão, mas também evidenciaram a riqueza e prosperidade do reino. Assim, o Templo de Jerusalém tornou-se não apenas um local de adoração, mas um símbolo de unidade e espiritualidade para todo o povo de Israel. Durante o reinado de Salomão, sua habilidade diplomática e visão estratégica foram exemplares. Uma das alianças mais notáveis foi estabelecida com a rainha de Sabá, uma figura lendária conhecida por sua sabedoria e riqueza. Ao ouvir falar da fama de Salomão, a rainha decidiu empreender uma jornada até Jerusalém para testar pessoalmente a sabedoria do rei. Sua chegada foi marcada por uma caravana impressionante, carregando especiarias exóticas, ouro e pedras preciosas como presentes para Salomão. Durante sua estada na corte do rei, a rainha apresentou desafios intelectuais e enigmas complexos para testar a sabedoria de Salomão. Surpreendentemente, o rei respondeu a todas as perguntas dela com clareza e profundidade, demonstrando sua excepcional capacidade intelectual e discernimento espiritual. Além disso, durante essa visita diplomática, trocas comerciais vantajosas foram estabelecidas entre os reinos da Rainha de Sabá e Israel, fortalecendo os laços entre as nações e promovendo a paz na região. A visita da Rainha de Sabá não apenas ressaltou a reputação de Salomão como um líder sábio e respeitado, mas também evidenciou sua habilidade em solidificar alianças internacionais benéficas para o reino de Israel. Durante o reinado de Salomão, sua queda começou a se desenhar quando ele se permitiu envolver com mulheres estrangeiras, contrariando as instruções divinas do rei. Em seu desejo por alianças políticas e diplomáticas, tomou para si princesas de Ptolomé. Esses casamentos não foram apenas estratégias políticas, mas introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas pagãs, que gradualmente minaram a adoração exclusiva ao Deus de Israel. Salomão começou a tolerar a adoração de diversos ídolos e a participar de rituais contrários à fé monoteísta do povo de Israel. O ponto culminante desse desvio foi a construção de templos em honra às divindades das esposas estrangeiras, uma clara transgressão aos mandamentos divinos. Essa apostasia marcou um período sombrio no reinado de Salomão, revelando as consequências negativas de suas escolhas e abalando as bases espirituais do reino. Os últimos dias de Salomão foram marcados por uma mistura de glória e sombras, revelando as complexidades da vida e do governo à medida que envelhecia. As escolhas anteriores do rei começaram a impactar negativamente seu reinado e a história de Israel. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras, em desacordo com as instruções divinas, resultou na tolerância à adoração de ídolos e na construção de templos para divindades estrangeiras. Esse desvio espiritual levou à manifestação da ira de Deus e ao surgimento de adversários contra Salomão. Jeroboão, um oficial de confiança, rebelou-se contra o rei, tornando-se um líder proeminente que eventualmente lideraria as tribos do norte. A morte de Salomão marcou o fim de uma era.
após um reinado de 40 anos repleto de conquistas e desafios. Seu legado incluiu a construção majestosa do Templo de Jerusalém e uma era de paz e prosperidade sem precedentes em Israel. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a causa exata da morte do rei Salomão, mas registra que ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão sucedeu-o no trono, resultando na divisão do reino entre Judá e Israel, marcando assim o início de uma nova era para o povo escolhido por Deus. Após a morte de Salomão, o reino de Israel enfrentou uma fase de transição tumultuada sob o reinado de seu filho Roboão. A divisão do reino entre Judá, liderado por Roboão, e Israel, liderado por Jeroboão, gerou conflitos e instabilidade política na região. Roboão, herdeiro do grandioso legado de seu pai Salomão, viu-se diante do desafio de manter a unidade do reino e lidar com as consequências das escolhas controversas feitas por Salomão durante seu reinado. A pressão por consolidar sua autoridade e restaurar a paz perdida levou Roboão a tomar decisões difíceis, que nem sempre foram bem recebidas pelo povo. As tensões entre as tribos do reino se intensificaram, culminando em conflitos internos e divisões cada vez mais profundas. A transição do reinado de Salomão para o de Roboão marcou um período crítico na história de Israel, testando os limites da liderança e da estabilidade política. O legado de Salomão se mostrou tanto uma bênção quanto um fardo para seu filho, cujo reinado foi marcado por desafios sem precedentes e pela necessidade urgente de conciliar as diferenças dentro do reino dividido. Assim, os últimos dias após a morte de Salomão revelaram não apenas as consequências das escolhas controversas feitas pelo sábio rei, mas também lançaram luz sobre os obstáculos enfrentados por seus sucessores na tentativa de preservar a grandiosidade alcançada durante o reinado do lendário monarca. Se você se emocionou com a trajetória do rei Salomão, inscreva-se no canal para mais conteúdos emocionantes sobre histórias bíblicas. Agradeço por acompanhar essa jornada pela vida do rei Salomão. Deixe nos comentários sua opinião sobre essa história incrível. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você!